Alô, saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bem, amados? Estamos aqui, mais um dia para exaltar, glorificar, para estudarmos, para buscarmos a palavra do Senhor, para nosso alimento semanal, o nosso pão semanal, que a gente possa fazer esse estudo buscando profundidade, buscando clareza, buscando seguir o que verdadeiramente o que o Senhor Pai nos ensina, nossos amados. E que sempre Ele nos dê a sede, nos dê o desejo, nos dê a vontade de nunca sair dos seus caminhos. O mundo hoje, sedutor, nos mostra uma possibilidade, uma infinita possibilidade de caminhos. Mas sabemos que a gente só precisa de um. A gente só precisa do caminho do Senhor. É o caminho mais estreito, é o caminho mais difícil, sim, talvez. Mas a gente não precisa desse caminho, desse monte de caminho, desses caminhos bonitos, largos e sedutores, porque a gente sabe onde leva, Leva ao abismo, leva ao problema, leva à destruição. Amém, amados? Obrigado a todos. Quero agradecer a todos que assistem, curtem, compartilham. Quero deixar bem claro, como em todos os vídeos, Foquem apenas na mensagem, não no mensageiro. Esse vídeo aqui é para o Senhor, o canal é para o Senhor, Muita gente manda testemunho, palavras, para que possa postarmos para tocar o coração de outras pessoas. Então o intuito do canal é esse, entendeu, amados? Não sou pregador, não sou pastor, não sou influencer, não sou nada disso. Sou membro de uma congregação que é uma bênção, mas aqui o propósito desse canal é apenas estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra do Senhor corretamente, sem que a gente não possa estar seguindo as ciladas que o inimigo oferece. Amém, amados? E o tema de hoje é bem bacana. O jejum que agrada ao Senhor. Vamos começar com Isaías 58, 7, do 7 ao 8. Esse versículo fala assim, é bem resumido. Acho que é o versículo que mais resume, O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Amém, aleluia. Isaías é um profeta assim que realmente deu a vida, literalmente, por Deus, por nós, pelo seguimento da palavra, assim, ele é bem bacana, muito bacana. Você está vendo, amados? O jejum que agrada a Deus é para cuidar dos famintos, abrigados, socorrer parentes. Não pensarmos, lá na frente a gente vai entender. Joel 2,12. Voltem para mim de todo o coração, com jejum, choro e lamento. Tá vendo aí, amado? Olha como a gente está começando o nosso estudo hoje. Zacarias 7, do 5 ao 6. Pergunta a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e 7º meses durante estes 70 anos, foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Olha aí, amados, como está começando a aparecer, amados? A gente está vendo aqui, amado, que nessas passagens um coração amargurado, sem arrependimento genuíno, sem transformação de vida, não é aceitável, aos olhos de Deus. O jejum, em sua essência, amado, é um ato de humildade e entrega a Deus, buscando conexão mais profunda, e dependência total de Deus, que é tudo que o Senhor quer, amado. Ele nos deu essa palavra linda, maravilhosa, para que é o manual da vida, que possamos nos orientar
ele não vai estar fisicamente, ele sabia que não ia estar fisicamente aqui. O Espírito Santo ia estar aqui para nos fortalecer e nos ajudar. E quando a gente busca, segue e se desprende do Espírito Santo e segue a palavra, esse manual da vida vai nos seguir por toda a eternidade. E nós vamos ter vida plena, vida, sabe, boa, vida em paz. Mas a paz que a gente fala aqui, amados, não é a paz que o mundo oferece. É a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu para nós. Que essa paz é a paz verdadeira, entendeu, amados? A gente vê aqui que o Senhor não se agrada de jejum sem arrependimento genuíno, falta de justiça, misericórdia com os necessitados, sabe? Jejum sem ações concretas, amado, de amor, compaixão, não tem valor nenhum aos olhos de Deus. A base de um jejum, segundo a Bíblia que estamos vendo aqui, vamos vendo cada vez mais, nos aprofundando, não é um fim em si mesmo, mas um meio para se aproximar de Deus, buscar sua vontade, fortalecer o espírito. Ele deve ser acompanhado, amado, de um coração sincero, aquebrantado, sabe? Tranquilo, em paz, disposto a obedecer à vontade de Deus. Aleluia, gente. Assim vem aí assim, amado, vem o crescimento espiritual, sabe? Agrada o Pai, amado. Em um jejum, amado, ele tem que buscar dar e receber perdão. Ele tem que perdoar, ser perdoado. Porque quando o coração, amado, está amargurado, com raiva, vaidade, ou qualquer interesse próprio, ou coisas negativas, em vez de ouvir ou obedecer a voz dele, vai dar errado, amado. No jejum, é um tempo de buscar a Deus, para que o Espírito trabalhe, sabe, no seu interior, curando as feridas, transformando o coração, e assim crescendo espiritualmente, sabe? Você está vendo, amados? Vou resumir aqui bem claro. Um jejum tem que ter coração sincero, quebrantado, disposto a se entregar a Deus, buscando cura das feridas, transformação interior, caridade, humildade, amor, paz e sem amargura, sem interesses próprios. Daniel 9:3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Tá vendo, amado? Daniel explicando basicamente um jejum humilde de coração. Um jejum que vai agradar o Pai. Um jejum que vai nos aproximar de Deus. Como é que eu vou jejuar? Como é que eu vou fazer um jejum? Se eu estou buscando... Hoje eu falei para uma pessoa, a pessoa falando sobre jejum, um jovem, conhecedor da palavra, ele disse que estava jejuando para a compra de uma moto. Ele disse, mas está errado. Vamos analisar friamente. Uma moto o que é? É uma máquina. Você está depositando o seu amor, o seu sacrifício, a sua oração por uma máquina? Não, você tem que fazer para Deus, para que Deus lhe dê discernimento, Deus lhe dê sabedoria, Deus lhe mostre o caminho, Deus lhe dê força para trabalhar, Deus dê força para lutar, Deus lhe dê sabedoria e entendimento para ver se você vai ser bom para você essa máquina, né? Essa motoca. É isso o jejum. E ele ficou bastante animado, porque ele disse, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu disse, pronto. Ele ficou satisfeito, disse que vai assistir o estudo. E é isso, amado. A gente às vezes não para pensar, né? Colocamos o amor numa máquina. Não aí a gente vê, né? Em esculturas, que seja coisas, um celular, um carro. Colocamos nossos amores numa casa, escultura de barro. E esquece que tudo isso está na palavra. Estamos colocando amor nessas coisas. Não que a gente não tenha que ter, tem. Mas a gente tem que colocar amor em Deus. Porque até uma pessoa que não jejuma,
Se ele trabalhar, se ele seguir, ele vai ter um carro, uma moto, só que não vai estar nos caminhos de Deus, não vai estar direcionado em Deus. E é uma pessoa que tem um conhecimento, que a gente busca a palavra, a gente busca fazer as coisas direcionadas a Deus, sabe? Para a gente mudar esse mundo, para a gente melhorar esse mundo, para a gente mudar essa situação, amados. Para a gente, sabe, fazer um mundo melhor, com mais paz, tranquilidade, a paz de Jesus Cristo, né, amados? Aleluia, Pai. Eu costumo falar que o amor é o princípio de tudo. Sem amor, amado, nada funciona. E a Bíblia, na verdade, não é nem eu. A Bíblia fala isso. Olha aqui, Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Aleluia, Pai. 1 João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, jejum é pela fé. Não é que você não peque, não vai pecar. Não, amado, mas como vimos antes, né? Temos que preparar o coração, nos desprender dos nossos sentimentos, nos esvaziar. Aí vai começando, né, o desenvolvimento espiritual. Eu costumo dizer que esse desenvolvimento é igual a um atleta, amado. Começa aos poucos, mas com muita disciplina, dedicação, amor, humildade, sabe? E essa busca é até o fim nessa terra, sabe, amados? Porque quando a gente começa a jejuar, amados, começa uma batalha, sabe? Entre a nova e a nossa velha natureza, sabe? O inimigo fica louco, né? Às vezes a gente esquece que quando aceitamos Jesus somos novas criaturas, tudo se faz novo, ok. Mas continuamos com a natureza pecaminosa, a gente tem que lutar contra ela, usar essa natureza nova, tudo que foi nos dado novo e exercer. A gente tem que exercer autoridade do que nos foi dado. É uma coisa bem básica. Se foi dado a autoridade sua de você ter uma cópia de uma chave para você abrir a porta da sua casa, você vai abrir com a sua chave. É isso. Exercer a autoridade que Deus lhe deu. Não adianta a gente, sabe, ficar com esse meio termo. Não, tem que exercer autoridade, nova criatura, pessoas novas, e lutar contra essa velha natureza, com essa natureza pecaminosa, sabe? Para resumir de uma maneira bem clara, olha o que fala em 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, amados, mas com a prática da palavra, com a humildade, o amor, a autoridade, exercer o que foi dado, aleluia, exercer o que Deus lhe mostrou, o que Deus lhe tirou. Lhe tirou de onde estava, me colocou em cima da rocha, a pedra. Você sabe o que é a rocha, amado? A pedra é a verdade, é a palavra. Colocou em cima do que a gente precisa aprender e conhecer, porque em cima da pedra, em cima da rocha, a gente vai exercer toda a nossa autoridade, amado. Amém, aleluia, amado. Aí a batalha vai começar a ficar um pouquinho mais fácil, porque o Espírito Santo vai estar conosco, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É nesses contextos, amado. Como sabemos, né? A gente parecemos por falta de conhecimento. Por isso estamos aqui, amado, no mesmo barco, sabe? Nos desprendendo com humildade. Aqui ninguém está para julgar, a gente está aqui para aprender. Porque se nós não buscarmos a palavra, meu amigo, se a gente buscar o caminho largão, só vamos ter dificuldade, só vamos ter problema. Então aqui nesse barquinho nós nos ajudamos, estudamos, né? Buscamos, amado. Agora, o que às vezes me preocupa bastante é muita gente com conhecimento, sabedoria, é aquilo que eu estou falando. Não exerce, amado. Você tem que exercer sua autoridade, seu conhecimento, a sua sabedoria. Temos que reivindicar a Deus. A nossa palavra, aliás, a palavra dele, o Espírito, a sabedoria,
do céu, temos que reivindicar do Pai, aleluia, que Ele nos dê essas ferramentas, que é a palavra, o Espírito, a sabedoria do céu. Aí, amado, a gente tem o poder de executar e exercendo essa sabedoria com o conhecimento de cima. Aí, meu amado, não tem para ninguém, não tem para ninguém. Eu vou falar aqui de dois casos sobre exercer sabedoria. E esses casos tem documentário, está em internet, está em todo canto. As pessoas deixaram aberto para todo mundo. Por isso que eu vou citar nomes e vou falar. Eu vou falar do jogador Adriano Imperador, jogador de futebol. Foi um dos jogadores mais talentosos que existiu na vida, mas ele não exerceu a sabedoria dele. Ele se entregou à prostituição, à bebedeira, não ia treinar, faltava, não ia jogar, não aparecia, não exercia a sabedoria que ele tem. Porque Deus deu conhecimento, sabedoria dele ser um jogador de futebol. Embora que ele não exercesse essa sabedoria com a sabedoria de Deus. Mas se ele exercesse, como muitos exerceu, teria sido uma pessoa assim espetacular na vida. Lógico, graças a Deus, né? Hoje ele se recuperou, ele fez esse documentário, deu essas reportagens falando que tá bem. Mas ele disse, quase entrou no fundo. Aliás, ele disse que entrou no fundo do poço. Mas ele conseguiu sair dessa vida, mudou de vida e hoje tá bem, tá caminhando, graças a Deus. Eu não consegui ver se ele busca a palavra e tal, isso aí eu não vou falar, que eu não sei. Então, foi falta de exercer a sabedoria, a autoridade, o que foi dado a ele, que Deus deu. Deus deu o dom, deu todo. Aí vamos dar um segundo exemplo. O jogador Kaká. Kaká, por que eu estou falando Kaká? Porque jogaram juntos, e Kaká em reportagem disse que jogou tinha muito menos talento que ele, mas exercia autoridade. E ele, glória a Deus, aleluia, por isso, ele exercia a autoridade, ele exercia, ele executava tudo que ele reivindicava, tudo que ele fazia com a sabedoria do Senhor, que foi Deus que deu. Ele era cristão, ainda continua sendo cristão, foi eleito melhor do mundo, teve uma carreira irretocável. Você sabe que nesse mundo, com dinheiro, fama, tudo, nunca tiveram um ai para falar dele, uma carreira irretocável. Por quê? Porque ele exerceu a autoridade que Deus deu, os dons que Deus deu, o conhecimento que Deus deu, o Espírito Santo que habitou nele. Aleluia! Então, amados, é isso. Para ficar bem claro, não estou aqui para... Não falo de nomes, tudo, mas no caso deles, está aberto aí na internet para todo mundo ver. Eles falam abertamente, cada um do seu lado, do seu testemunho. Então, você está vendo, amados? Vamos buscar, vamos exercer o que Deus está nos dando. Vamos executar, vamos praticar. É só seguir. Se Deus nos deu essa autoridade, esse dom, vamos executar. É fácil, amados. É não, pai. É não. Aleluia, Senhor. Mas se a gente está sofrendo, a gente está triste com o mundo que a gente está vendo, que eu não creio que as pessoas estejam alegres e felizes com o que estão vendo aí. Se a gente está sofrendo com isso, por que não se rasgar, sabe? Se humilhar, se render com o que é bom, perfeito e agradável, que é as coisas de Deus, amado. Entendeu? Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Tá vendo aí, amados? Aleluia. Outra coisa, amados, para entender, o jejum não muda. Não muda Deus. O jejum não muda Deus. Eu já ouvi pessoas falar, eu vou fazer um jejum para Deus. Não. Ele muda você. O jejum não deixa Deus mais bonzinho, Deus mais misericordioso. O jejum está diretamente relacionado a nós. O que isso fique bem claro, né? Como eu digo, eu já ouvi pessoas falando, vou fazer um jejum para Deus. Nada a ver, nada a ver. O jejum é para mortificar a nossa carne, como a gente diz, deixar o espírito atento. Essas são as bases. Agora tem pessoas que acham, sabe, pensa que o jejum é uma mágica. Pronto. E por si só vai resolver qualquer coisa. Mas na verdade, amado, não é assim. Não é assim, amado. É outra coisa.
Quando jejuamos, devemos crer em Deus, não no jejum. Em Deus, aleluia, no Pai amado. Não no jejum, amados. Aquilo que eu falei do menino da moto. Estou usando vários exemplos hoje. O cara, eu fazendo jejum para promover. Não, você tem que crer em Deus, né? Numa máquina não de ferro, pintada, cara. Amados. Amém, aleluia, Pai, aleluia, Senhor Deus. Sabe, vamos remover esses entulhos de carne, dessas coisas do mundo, sabe? Matar nossa carne, nos esvaziar para liberar espaço, amado. Só assim o Espírito Santo vai invadir, vai nos enchendo cada vez mais, até nós estarmos assim plenamente. Eu vou confidenciar uma coisa. Hoje eu estava tão animado, tão feliz por fazer isso tudo. Eu senti no meu coração queimar, aleluia. Isso me deixou alegre, aquele queimou no coração. Então a gente sabe que é porque a gente está buscando, está procurando. E o Espírito Santo está ali, ó. É só a gente exercer, é só a gente buscar, é só a gente procurar, amado. Em Joel 2, 12 e 13, mas ainda agora diz o Senhor, voltai-vos para mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choros, e com pranto, e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha aí, amado, tudo que a gente vem conversando, basicamente o jejum, é só a gente procurar, é só a gente pesquisar, sabe, amados? É sempre sobre você, nunca sobre Deus. E tem, amados, também o jejum mais lindo na Bíblia, né? O jejum do Senhor Cristo Jesus, que jejuou 40 dias e 42 noites. Esse jejum foi antes, todos nós sabemos que foi antes dele começar o seu ministério, né? Que a gente encontra lá em Mateus 4, do 1 ao 11. Eu não vou falar aqui que ia se estender muito, mas você está vendo que não foi para ele, não foi para Jesus, não foi nada para ele, não foi para reivindicar nada. Foi para Deus dar autoridade a ele, para Deus dar discernimento a ele, para o Espírito Santo de Deus invadi-lo, lhe dar o poder necessário, as ferramentas necessárias, que ele pudesse vir a completar a sua missão aqui na Terra, fazer o que lhe foi dado, amados. Você está vendo que quando a gente vai estudando, vai buscando, as coisas ficam mais claras, né? A gente deve prestar muita atenção. Em Mateus 6, 16, 18, Jesus condena o exibicionismo dos fariseus perante aos homens. Eu não coloquei aqui, porque senão ia estender demais. Mateus 6, 16 a 18. Jesus condenando o jejum que os fariseus fazem, né? Aquele exibicionismo perante aos homens, para atestar a espiritualidade, ele não proibiu de nós comentarmos sobre o jejum, senão a própria Bíblia estaria violando isso, né? Ao contar o jejum de Jesus, que Jesus fez. Agora tem outro X aqui, né? Para prestar atenção. Eu falei para prestar atenção nessa questão. Tem outro X. Devemos dar exemplo e falar sobre a importância do jejum, mas nunca falar do jejum para nos vangloriar, né? Mostrar batimento, como os fariseus faziam, mostrar que os bambambam, que eram os caras, né? Os que faziam e aconteciam. Então, amado, na palavra do Senhor você vai ver lá os fariseus jejuando, orando, fazendo práticas, mas tudo por interesse próprio. Amados, aqui aprendemos. Nada, 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 nada tem que ser para nosso interesse. O jejum é para Deus, por Deus, para que ele ir com o coração abatido, sabe, com o coração limpo, puro, sabe, sem mágoa, sem rancor, sem tristeza, sem vaidade, sem buscas, sabe, individuais, sem coisas materiais,
sem buscar os próprios interesses, né? Sem buscar as coisas do mundo. Está tão difícil, amado, tão difícil. As coisas do mundo só nos traz tristeza, dor, porque não são coisas do reino, não são coisas que agradam a Deus, amado. Amém? Aleluia. Vamos começar a encerrar aqui, amado, esse texto, nos desafiando a jejuar, para nós descobrirmos juntos, amados, o quão profundo pode ser o nosso relacionamento com Deus. Porque, amados, é simples, negando os desejos da nossa carne, os desejos mundanos, se desprendendo de vaidade, de egoísmo, sabe, de coisas materiais, como eu falo aqui, de máquinas. Aí assim, nós vamos ser fortalecidos na fé. Não sei se foi no último estudo que eu falei, um rapaz, né, só falando em coisas materiais, que eu vou conquistar isso, isso, isso. Aí a gente deixa um desafio, uma pergunta. O que é mais importante? Coisas ou pessoas? Bem simples, uma retórica. O que é mais importante? Coisas ou pessoas? E vemos, amado, pessoas matando, brigando, disputando, se engalfinhando, se destruindo, se intrigando por conta de coisas. Ninguém briga para ajudar um morador de rua, ninguém briga para ajudar um parente que esteja necessitado. Aleluia. Ninguém briga para fazer o bem, ninguém briga para entender por que as coisas estão tão difíceis. Você está entendendo? Como eu falei em outros estudos, isso tudo é esse lado do inimigo, isso é tudo inimigo nos pregando, essa polarização mundana. Os políticos querem isso, porque sabemos, é sabido, amado, se tivermos união, nós venceremos, nós pensaremos juntos, nós seguiremos juntos, nós estudaremos juntos e nós batalharemos juntos para seguir o que o Senhor pede. Não essas bobagens, essa polarização, essa loucura lá do A, lá do B e tal. Não, isso é muito salutar para eles, porque eles vão seguindo, transformando as pessoas em massa de manobra, amados. Que o Senhor esteja conosco sempre. Aleluia, 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 meus amados. Vamos orar? Ó Senhor, que o Senhor nos mostre, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê as ferramentas necessárias. Que o Senhor limpe, ajude a limpar esse coração que esteja duro, que esteja sujo. Que o Senhor nos limpe nosso espírito. Que o Senhor nos dê a sabedoria do céu, a sabedoria do Senhor. Não a sabedoria da terra, amados. E que tenhamos, que quem tem a sabedoria da terra, que possamos enquadrá-la, que podemos transformá-las na sabedoria de Deus, na sabedoria do céu, que tiramos a sabedoria que temos do mundo e deixamos tudo dentro da sua sabedoria, dentro da sua palavra, amados, que possamos exercer essa palavra com amor, que possamos gravá-la dentro do nosso coração, como o Senhor mesmo diz, Pai, gravá-la dentro do coração, não decorar, não querer ler a Bíblia 10 vezes, não, decore essa palavra no coração, na mente, no espírito, que nós possamos sentir esse calor, esse fogo nos nossos corações, esse nosso coração queimar por fazer a tua vontade, por seguir a tua palavra, por exercer a sua bondade, exercer o que o Senhor nos deu autoridade para fazer, em nome de Jesus. Aleluia! Muito obrigado a todos e até a próxima. Amém, amém, amém. Aleluia!